O tarifaço do Donald Trump pode sim estourar no teu bolso, pode ter impacto nas tuas vendas e também pode fazer com que os produtos fiquem mais caros aqui no Brasil. Como a gente está falando da globalização, nenhum efeito é isolado e tudo funciona mais ou menos como um efeito dominó. O que é feito lá nos Estados Unidos ou na China, né? Então, guerra comercial pode ter impacto aqui e principalmente se você comercializa os seus produtos ou então compra bastante de grandes marketplaces como Shopee, Mercado Livre. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre essa guerra comercial, os principais impactos e como isso pode ter impacto no teu bolso e também quais os benefícios que isso pode trazer para o Brasil e quais são os principais malefícios. A primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é sobre esse grande pacote, esse tarifaço, essas tarifas recíprocas apresentadas pelo então Donald Trump. A grande questão é que, durante mesmo a sua campanha, ele já apresentava que ele iria propor 10% de taxas de tarifas mundiais. Grande ideia por trás disso daqui é reduzir a diferença entre o que os Estados Unidos compra e o que é exportado. Isso porque os Estados Unidos vem apresentando um grande déficit comercial com as principais nações, como China, União Europeia e outros tantos países. Os Estados Unidos quer que os outros países comprem da mesma forma que ele vem comprando e assim diminuindo a sua dependência comercial e trazendo uma relação igualitária. Basicamente, essa é a teoria. Só que vamos entender primeiro o contexto. Qual que é esse cenário atual? Então, o Donald Trump anuncia um novo pacote de tarifas recíprocas contra as importações. O grande objetivo é trabalhar com uma ideia, com uma ideologia protecionista. Então, dessa forma, quando se trabalha dessa maneira, e não é a primeira vez que isso acontece, o país ele volta mais ao crescimento e desenvolvimento interno, para que ele seja mais autossuficiente e diminui então a sua dependência de países externos, sim, de outras nações. O país consiga assim desenvolver mais a sua indústria interna. O objetivo seria reduzir então esse déficit comercial dos Estados Unidos com países como China, Vietnã, México, União Europeia e assim por diante. A lista depois eu vou te mostrar um pouco mais. Essa política ela já é um efeito dominó na economia global e assim vai chegando no Brasil. Antes mesmo, ele já declarava que se fosse reeleito, ele iria então impor essas tarifas. Só que a grande questão é que nesse cenário atual há um risco de que se esses produtos eles não podem entrar nos Estados Unidos, e vai ressaltar aqui, assim como a chuva. Imagina que você está acampando e você fez uma barraca para não se molhar, certo? Então choveu, só que você quando acorda, repare que ficou uma grande poça ao lado da sua barraca. Ou seja, a água que não caiu naquele ponto onde você está, porque você criou ali uma estrutura, alguma coisa para não se molhar, ela teve que ir para outro lugar. Da mesma forma, acontece que com uma grande taxação, e agora ela foi para 104%, onde Donald Trump retaliou a retaliação da China contra as tarifas que foram impostas pelos Estados Unidos, faz com que a China tenha que distribuir esses produtos para outros lugares. Senão ela vai ter um grande impacto, principalmente na sua economia. E isso pode sim causar um certo dumping comercial em outros países. O que seria esse dumping? Esse dumping é quando a gente vende produtos a preços muito mais baixos, para que basicamente a gente consiga pegar aquela fatia de mercado. Então a China precisaria redistribuir as suas exportações, já que ela tem um grande superávit. Então ela exporta muito mais do que importa, ela tem uma linha de produção muito grande, então ela precisaria mandar isso para outros países, o que pode causar um certo dumping comercial e prejudicar outras grandes economias locais, como também foi o que foi apontado, certo? Então seria, por exemplo, um grande perigo de o excesso de aço sendo redirecionado para o mercado britânico. Mas calma que essa situação é muito mais do que só isso. Com a tarifa subindo para 104% sobre todos os produtos de origem chinesa, o impacto ele tende a ser 5 vezes maior do que seria o inicial. Isso porque com a retaliação chinesa, os produtos americanos também ficam mais caros. Se os produtos de origem chinesa vão ficar mais caros para os americanos, os de origem dos americanos ficam mais caros para os de origem chinesa. Só que daí a gente tem uma grande questão aqui. Quem que sofre mais uma questão como essa, já que isso é uma guerra entre os dois países, uma grande luta, uma certa número de retaliação. Vale compreender quais países exportam mais e quais são os principais produtos exportados entre eles. Eu já vou te mostrar, só que primeiro a gente precisa compreender como que funcionam essas tarifas, essa tarifa recíproca. O grande intuito é o seguinte: os Estados Unidos cobram uma tarifa sobre os produtos estrangeiros, com o objetivo de aumentar a arrecadação e diminuir a dependência, então fazer com que o mercado local seja autossuficiente e não queira comprar externamente porque esse produto fica mais caro. O outro país, por si só, vai retaliar da mesma forma. Então, se os Estados Unidos vai cobrar mais, eles vão cobrar mais ainda. Só que antes a gente precisa
compreender como que estava esse cenário. A primeira questão é que, desde que o governo Trump ele assume, várias propostas da sua campanha passaram a valer. Ele realmente deu o canetaço, assinou, dando andamento dos seus vários marcos, várias questões que foram feitas. Eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição, porque foi muita coisa, mas separei algumas desse histórico que vão ser importantes para o nosso contexto aqui em si, encerrando essa guerra comercial. Olha só, no dia 4 de fevereiro passaram a valer as tarifas contra a China de 10% sobre as importações chinesas, o que já era uma proposta do governo. No dia 4 de março, as tarifas foram de 25% contra o México e contra o Canadá. Só que vale ressaltar que, com o governo estabelecendo uma política mais incisiva contra as importações do Canadá, por exemplo, fez com que o Canadá retaliasse, colocando uma tarifa de 25% sobre os produtos de origem americana, principalmente no caso aqui, os automóveis. Isso fez com que o Senado dos Estados Unidos tivesse que voltar atrás com essa decisão tomada então pelo presidente e revogar essa decisão. E isso ainda fica no ar para saber o que vai acontecer, tendo em vista que isso tudo é muito recente. Esse é o contexto. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, ela não é uma coisa de agora, ela já vem acontecendo há um bom tempo. E vale ressaltar também que lá em 2018, 2019 já estava rolando essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E a política proposta agora, de maneira até muito mais agressiva, ela antes apresentou um bom resultado com o que era o objetivo dos Estados Unidos e também teve continuação pelo próprio Joe Biden. Só para te ter uma ideia, as barreiras comerciais entre os dois países, com tarifas, e que foram estabelecidas pelo governo Trump, fizeram total com que a participação das importações chinesas nos Estados Unidos caísse de 21% em 2016 para 13% no último ano. Então isso caiu bastante do que correspondeu ao número ali de importações. Mas ainda assim, em 2024, o déficit comercial entre Estados Unidos e China foi de 295. Mas, Alisson, como que é calculado esse déficit comercial? Considera que os dois países tiveram um certo volume de negociações, um volume muito alto. Então a gente considera o seguinte, quanto que os Estados Unidos importou e quanto a China. Assim a gente vai entender como que está a relação, se é uma relação unilateral, bilateral e tudo mais. Por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos apresentam uma correlação entre o que um exporta e o que o outro importa. Só que quando a gente considera que a diferença entre o que os Estados Unidos importou e o que a China importou, a gente vê uma grande diferença. E é daí que vem então esse déficit, porque a gente vê que os Estados Unidos importou 295 a mais do que a China. E o que foi apresentado pelo governo é que grande parte dessas importações veio em função dessas tarifas, já que os Estados Unidos estão tributando e tarifando muito menos os produtos de origem chinesa do que a China vem tarifando os produtos de origem americana. Então agora a gente vai entender um pouco mais sobre essa diferença. A tabela das tarifas recíprocas, eu vou deixar aqui na descrição, mas só para te ter uma ideia. Então, olha só, os países como o Vietnã viu cobrando 90% dos Estados Unidos. Então, o que foi estabelecido seria que vai ser cobrado 46%. A China cobra 67%. Então, foi estabelecido que eles receberiam uma tarifa de 34%. Isso no início, agora já foi para 104% após a retaliação. A Tailândia cobra 62%, receberia uma tarifa de 36%. A Suíça cobra 61%, receberia 31%. A Índia cobra 52% e recebe então 26% de tarifa. E a União Europeia cobra 39% e recebe 20%. E principalmente a União Europeia também está causando muito o que falar. Vou deixar aqui embaixo um artigo para te ler um pouco mais sobre isso. E o Brasil, Reino Unido, Chile, Turquia e alguns outros países entraram na menor faixa de tributação. Então, em teoria, quando a gente analisa esse contexto, o Brasil se deu bem. É bom ser tributado? Não. É bom ser tarifado? Não. Mas quando a gente compara os outros contextos, até que isso foi uma quebra de expectativa. Porque a gente sempre, quando olha o Brasil, em muitos contextos, a gente considera que o pior vai vir. E nesse contexto, até que o Brasil pode sim ter um certo benefício sobre isso. Eu já vou te falar como o Brasil pode acabar se beneficiando. Então aqui a gente entra num grande impacto global sobre tudo o que vem acontecendo. Isso porque, olha só, quando começa a ficar mais acirrado uma guerra comercial entre duas grandes nações, a gente tem, primeiro, uma desaceleração do crescimento das economias. Então, elas podem entrar numa recessão. E os Estados Unidos já estavam meio que prevendo isso, por isso já estava previsto ao longo do ano algumas reduções da taxa de juros, pensando que a economia pode acabar inflacionando, tendo em vista o quanto que é importado para o país. Isso não aconteceria mais, fazendo com que os produtos fiquem sim mais caros até que a economia consiga suprir o mercado externo através do mercado interno.
interno com a sua produção. Isso também não é tão simples e vai trazer muita atenção para saber como que os Estados Unidos vai reagir a isso. Como que a economia vai se tornar mais autossuficiente, dependendo menos externamente, como que vai ser o seu tempo de reação. Muita coisa pode acontecer. O investimento global sofre, gera maior insegurança, porque os Estados Unidos é uma das principais, é a principal economia, a China também é uma das principais, e quando esses dois países estão numa guerra, isso gera uma insegurança para onde vai ser alocado os investimentos. Afinal, você não quer alocar uma empresa num país que tem grande dificuldade, vem encerrando uma guerra comercial com uma outra grande nação. Você quer estar num país mais neutro, onde o livre comércio é estimulado. A China é a maior nação manufatureira do mundo e produz muito mais do que a sua população consome internamente. Então ela tem um papel central no envio de muitos metais vitais para a indústria, desde o cobre, o lítio. Agora, só para entender com os impactos globais se essa guerra começar a se desenvolver. Pequim poderia colocar obstáculos à chegada desses metais nos Estados Unidos, algo que já fez com dois materiais chamados germânio e galho, usados pelas Forças Armadas em mapeamento térmico de imagens e radar. Já os Estados Unidos poderiam retaliar isso, tentando apertar o bloqueio tecnológico à China, iniciado por Joe Biden, dificultando a importação de microchips avançados, que são essenciais para aplicações como inteligência artificial, que a China ainda não consegue produzir sozinha. Além disso, os Estados Unidos poderiam pressionar outros países como Camboja, México e Vietnã a não comercializar com a China, se quiserem continuar exportando para os Estados Unidos. A gente fica nessa retaliação de país para país, onde os dois vão ter grande impacto e vão sim acabar se mutilando, o que não vai ser bom nem para eles e nem para o mundo em si. Agora, quais são os possíveis impactos para o Brasil? Como que o Brasil se vê em meio a isso? A primeira questão é assim, o Brasil é um grande exportador de commodities, soja, carne, minérios, só que ele também depende de maquinário, insumos e tecnologia importada. Quando os Estados Unidos taxam produtos brasileiros, a gente passa a perder competitividade. E quando há uma retaliação da China aos Estados Unidos, o Brasil também sente, porque a China é nosso principal parceiro comercial. A primeira coisa que já está sendo vista é a queda no valor das commodities, e isso não é só no Brasil, é no mundo todo, fazendo com que as principais commodities que são negociadas, são as coisas que mais têm influência sobre o PIB brasileiro, sofram valor. E a gente também tem a questão de, por ter menos dólar na economia, já que as commodities são negociadas em dólar, mas também tem uma aversão ao risco por parte dos investidores. Com essa aversão ao risco, o dólar também tende a se valorizar perante ao real. Esse é o primeiro contexto, que pode tornar os produtos mais caros, pode prejudicar o transporte nas importações, já que é negociado em dólar. A gente faz com que os produtos fiquem mais caros aqui dentro, a negociação dele dificulta o acesso. Então tem muita coisa aí para ver também. Isso pode também trazer benefícios, como pode prejudicar possíveis impactos positivos em meio a isso para o Brasil. Aumento das importações da China. Com as tarifas elevadas sobre os produtos americanos, a China pode buscar novos fornecedores para suprir a sua demanda. O Brasil, já que é um grande exportador de commodities, como soja e carne bovina, pode se beneficiar ao preencher essa lacuna deixada pelos Estados Unidos. Ele pode se beneficiar, já que mesmo com a queda dessas commodities, ele pode acabar exportando mais para a China, que não tem a deixar os produtos brasileiros recentemente, como fez os Estados Unidos. O fortalecimento das parcerias comerciais. A necessidade da China de diversificar seus parceiros comerciais pode levar a um fortalecimento ainda mais da relação bilateral entre Brasil e China, resultando em acordos mais vantajosos no momento de fluxo comercial entre os dois países. Talvez, e aí depende muito do posicionamento, como que o Brasil vai se ver em isso, porque depende do nosso posicionamento. Isso pode ser sim uma oportunidade. Pode, talvez, o país negociar para tributar menos os chineses, tendo em vista maior número de importações que pode vir no mercado, mas também tem que cuidar como que isso vai ser feito para não prejudicar o mercado interno. Então depende muito do posicionamento do país, como que vai ser tratada essa relação. Mas pode sim, a China ela vai aumentar a sua necessidade de mudar os seus canais e trazer mais ênfase. E o Brasil é um grande mercado consumidor, basicamente o maior mercado da América Latina. E tendo em vista isso, pode fazer com que o Brasil se torne ainda mais, aumente ainda mais sua afinidade com a China, fazendo que mais produtos venham para cá. Vai depender muito e poderia então trazer alguns benefícios para quem trabalha com importação e atração de investimentos. O Brasil pode se tornar, mesmo com os vários problemas, mais atraente para os investimentos externos. Isso porque, para escapar da retaliação que a China sofreu em relação aos Estados Unidos, para levar os seus produtos para os Estados Unidos, a China pode acabar estabelecendo, por exemplo, fábricas no Brasil e outros países podem fazer o mesmo, colocando fábricas no Brasil para exportar os seus produtos para os Estados Unidos, assim conseguindo evitar grande parte da retaliação, tendo em vista que o Brasil foi um dos países menos tributados. Então foi o que eu disse antes. A gente foi afetado? Foi, mas ainda nesse meio foi o que foi menos afetado. A gente saiu bem na jogada, entende? A grande questão é que alguns países podem buscar e também trazer mais capital externo, que valorizaria as moedas, já que tem um maior fluxo de dólar aqui dentro. Por isso que tudo depende de como que vai se posicionar o nosso governo em meio a essa grande guerra comercial. Pode ter uma queda na demanda em certos produtos, ou pode ter aumento em outros. Então vai ter uma correlação sobre isso.
Então, esse é um impacto direto que a gente tem dentro do contexto dos e-commerce. E o que que tu pode fazer em meio a isso para lidar com essa situação? A primeira coisa é o seguinte: não depender de um fornecedor. Não depender apenas da China. Talvez olhar mais para o Mercosul, buscar para outros fornecedores. Isso pensando num contexto pior. Num contexto melhor, pode até se beneficiar de depender de países como a China. Isso é um mercado nacional, por fábricas. Isso considerando um cenário de um dólar mais alto, então a gente teria que considerar mais fábricas nacionais, voltar o olho mais para cá, para uma produção local, que o dólar tendência a subir muito. E a gente teria que acompanhar o câmbio, saber como que isso vai performar, como que vai ficar essa questão. Se é uma questão que está assustando o mercado, mas eles vão achar uma possível resolução, como que foi apresentado pelo presidente Donald Trump, já que mais de 70 países se mostram dispostos a negociar. Então, se houver negociações rápidas, por exemplo, dos Estados Unidos e China, se acabar com essa retaliação, o cenário pode melhorar. A gente tem que acompanhar de perto, com boas fontes, para saber o que pode acontecer em meio a isso. E sempre considerar, e eu prefiro fazer assim, a gente sempre considera o pior cenário, não criando alta expectativa. E quando a gente considera o pior cenário, a gente acaba sempre se tornando mais preparado. E ficar muito atento, não somente ao que os Estados Unidos e a China vão fazer, mas principalmente ao posicionamento do Brasil em relação a ele. Como que o Brasil vai se mostrar nessa questão de diplomacia, nessa questão geopolítica? Como que o Brasil ele vai acabar se posicionando? A gente vai se mostrar mais favorável a negociações, a gente vai melhorar os nossos comerciais. O Brasil pode sim se beneficiar, mas tem que saber como que ele vai acabar se posicionando e por isso cabe ficar muito atento ao nosso governo e saber como que ele vai lidar em meio a essa questão do comércio externo. Beleza? Esse foi o vídeo e jornalista, espero ter ligado valor ao teu tempo e até o próximo.